Boa noite! Hoje estamos com mais um Da Guiar Podcast nesse frio, então aproveita, pega seu chazinho, um café quentinho para se esquentar. E eu tô aqui com dois convidados super especiais, com o Alencar Eudaldo Nunes Alencar, não é Alencar? Isso. Seja muito bem-vindo. Ele é presidente da Federação das Associações das Micro e Pequenas Empresas do Distrito Federal e do entorno. E com a Silvânia, que é o nosso case de sucesso no Instituto Reciclando o Futuro, que fez o curso Mulheres Empreendedoras e está se destacando entre todas as participantes. E hoje estamos aqui para discutir um assunto muito importante: o papel das micro e pequenas empresas no pós-pandemia, a importância dessas empresas, para dar sugestões para vocês também, quem sabe, de um futuro negócio. E eu queria destacar que o Distrito Federal ele tem uma economia peculiar frente a de outros estados. O DF ele foi planejado para abrigar a capital federal. Então, a administração pública ela foi desenhada para ser a protagonista aqui no Distrito Federal. Por isso, o setor público é o principal consumidor de bens e serviços aqui no DF. Normalmente, durante a pandemia, isso acaba sendo positivo. Aliás, durante as crises, porque tende a estabilizar movimentos negativos da economia. Mas, durante a pandemia, nessa atual crise, o setor público também contingenciou seus gastos, o que acabou afetando a economia aqui do DF também. E eu queria te ouvir, Alencar, sobre como os empresários aqui do DF têm sentido essa recessão. Tiveram muitos fechamentos de empresas? Em primeiro lugar, boa noite, Renata. É um prazer imenso estar aqui nesta oportunidade para falar um pouco da micro e pequena empresa pós-pandemia, não é? Nós fomos todos surpreendidos em março de 2020, não é? Não só o Distrito Federal, mas o Brasil, o mundo, não é? Passou aí por uma grande crise, uma grande recessão, não é? E o Distrito Federal também não foi diferente, não é? Fechando as empresas e uma nova modalidade de trabalho, né, ou seja, muitos estabelecimentos atenderam a sua clientela home office, né? Então, todos eles sofreram. E aqui no Distrito Federal, com certeza, muitas microempresas fecharam as suas portas, não é? E um dos grandes entraves é a questão do crédito. O crédito, ou seja, a grande maioria, ou seja, 50% das empresas não reivindicaram uma linha de crédito. E das 30% que reivindicaram uma linha de crédito no Distrito Federal, só 15% conseguiu acessar esse crédito, né? A Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas, ela fez uma parceria com o BRB aqui no Distrito Federal, e o BRB criou uma linha de crédito específica para atender os micro e pequenos empresários e os empreendedores individuais, mas o grande problema é esse, ou seja, para ter acesso ao crédito, as exigências são muito rígidas, não é? E isso dificulta demais o micro e pequeno empresário aqui do Distrito Federal. Bom, diante dos desafios também surgem as oportunidades. E muitas pessoas, como a Silvânia, que está aqui presente, viram na pandemia uma oportunidade de empreender e complementar sua renda. Silvânia, como que você enxergou essa experiência do curso do Mulheres Empreendedoras? Assim, foi muito bom para mim, foi uma experiência a mais, né? No meu quadro do empreendedorismo, né? Sim, gostei muito, chegou numa hora mais assim, difícil da minha vida. Isso foi bom para mim, tem me ajudado muito a acrescentar minha renda. Como tem sido a venda das semijoias?
Olha, foi muito bom. Tive muitas vendas, fiz sucesso. E estão gostando. Os meus clientes sempre estão pedindo mais coisas diferentes, mais variedade diferente. E cada dia que passa eu vou gastando mais. Olha, a Silvânia ela está sendo super modesta, porque a verdade seja dita. Mulheres empreendedoras, as mulheres, elas têm uma imersão de autoestima, aprendem técnicas de venda, recebem um kit pequenininho, assim, de semijoias, bijuterias, e elas começam vendendo. A primeira venda do seu kit, você vendeu mais ou menos por qual valor? O kit todo, todas as peças. Assim, no meu preço deu uns R$ 400. R$ 400. Então, elas conseguem com dignidade receber esses R$ 400 é delas, né? E elas têm a opção de continuar nesse segmento ou não. Elas podem pegar esse recurso, investir em outra coisa, elas podem reinvestir, comprar novamente as peças todas, né, por R$ 50 e ir aprendendo a empreender na prática. E a Silvânia, ela voltou já várias vezes, já pegou 4 kits, né, Silvânia? Sim, sim. Ela já pegou 4 kits, ela começou com esse estojinho pequenininho e tá aí agora com uma maleta enorme, né? Ela trouxe aqui, depois vocês vão ver as peças, quem sabe, né? Vai arranjar alguns clientes que estão nos assistindo. Eu já tô aqui com a pulseira da Silvânia, ó. E então foi uma experiência boa para você, né, Silvânia? Sim, uma experiência muito boa. E você tá complementando amei. sua renda. Sim, sim, estou complementando. E eu também, assim, complementei mais variedades de coisas que não tinha no meu kit. Você foi inovando, criando, Isso, usando sua criatividade para aumentar o Justamente. seu negócio. sim. É, E vou rechear ela mais ainda. tá vendo, né? Na A minha Silvânia é uma maleta. inspiração. E o desemprego aumentou muito na pandemia, mas a quantidade de novos negócios também cresceu, como mostra o indicador de nascimento de empresas do Serasa Experience de fevereiro, sobretudo de mês. E, Alencar, quais micro e pequenas empresas tiveram sucesso nesse período, tendo em vista esse aumento, e quais fracassaram? As empresas que tiveram sucesso foram aquelas empresas que já trabalhavam na modalidade de home office. Essas aí não sentiram muito, não é, com a pandemia. Mas aquelas empresas de eventos, essas aí foram as mais prejudicadas no Distrito Federal. Até hoje eles estão sofrendo, porque o que é que ocorre? Com a pandemia, acumulou as dívidas, né? Principalmente as dívidas de impostos, né? E as dívidas de impostos, de salários dos seus colaboradores, né? Então isso trouxe um impacto muito grande para essas empresas, né? E a questão do crédito, como eu falei, era justamente ou seja, deveria ter um acesso mais fácil para que elas saíssem com uma rapidez maior, né, aqui na pós-pandemia. Mas, infelizmente, isso não aconteceu aqui no Distrito Federal, né, devido à dificuldade, né, dos empresários. Silvânia, tem algum outro segmento que você gostaria de estar empreendendo, além desse das semijoias, das bijuterias? Assim, eu trabalhava, né? Eu falei um pouquinho da minha história de vida. Eu estava mexendo assim com lingerie em geral, né? Você quer voltar a vender lingerie, então? Aí, voltar. Né, gente? E quero incluir dentro do mundo das lingerie esses acessórios, né, que são os folheados. Para enfeitar ainda mais as mulheres, Sim, né? É isso. Alencar, quais setores você entende que estão em alta, que as pessoas podem pensar a empreender agora? Aqui no Distrito Federal, o setor de comércio, né? O comércio é sempre forte aqui no Distrito Federal, né? O setor de serviço também é muito forte, né? E o que nós temos que é um pouco fraco é a indústria, né? O setor a indústria. Eu vi ontem no Correio Brasiliense, né? Capa do Correio Brasiliense, falando que vai ter que reciclar milhares de trabalhadores, né, para ocupar espaço na indústria, ou seja, a indústria tem muitas oportunidades, mas não tem a mão de obra qualificada, não é? Então, o setor de comércio, não é? O setor de comércio é muito forte aqui no Distrito Federal,
como eu falei, e o microempresário é aquela pessoa que não precisa muito do Estado para ele abrir uma porta e gerar ali 2, 3 empregos, né? Então, é o setor de comércio que carrega praticamente a economia do Distrito Federal. Mas, Alencar, você vê isso como uma oportunidade ou o mercado está saturado? Porque se a gente tem já, né, a economia basicamente movimentada pelo comércio, no caso desse investimento na indústria, você acha que talvez seja uma oportunidade para as pessoas que queiram começar? Eu acho que a indústria... Eu estive em Braslândia há uns 2 anos atrás, a convite do administrador regional. E Braslândia, lá eles têm a Feira do Morango, né? E tem a Feira da Goiaba. E aí ele me falando que a sobra do morango e a sobra da goiaba, o que é que eles têm que fazer? Eles abrem algumas valas para colocar aquela sobra, ou seja, aquela sobra, ao invés deles aproveitarem aquela sobra, ou seja, como ela chega um ponto ali que ela tá bem madura a fruta, então ela acaba se perdendo. Então, ao invés de aproveitar aquelas frutas, ou seja, eles acabam disseminando elas, né? Então, eu falei para eles o seguinte: é interessante vocês entrarem em contato com a BIMAC, Associação Brasileira de Indústria de Máquinas, né, para trazer eles aqui para fazer uma palestra com esses produtores rurais, não é, para ter um aproveitamento maior. Porque o que é que ocorre aqui no Distrito Federal? A grande maioria dos insumos que fabricam uma série de outros produtos da goiaba e do morango são fabricados em outras regiões do Brasil e são colocados nas prateleiras do supermercado aqui no Distrito Federal. A gente importa de outros estados, de outros estados. E nós temos aqui do outro lado da rua, lá em Braslândia, um grande potencial, não é, que é o morango, que todos conhecem, até exporta para outras regiões do Brasil, não é, a goiaba também, e deveria ter algumas pequenas indústrias, não é, para produzir uma série, o doce, não é, enfim, outros suprimentos, né? E a renda ia ficar aqui no DF mesmo, né? Ia produzir imposto, aqui, e a gente ia movimentar a economia aqui. Exato. E aí nós temos um potencial muito grande. Se você pegar a folha de pagamento dos funcionários do governo do Distrito Federal, a folha de pagamento do governo federal, não é? Ou seja, aí o que nós compramos e que nós consumimos no Distrito Federal são fabricados em outras regiões do Brasil. A indústria deveria ser mais forte aqui no Distrito Federal, porque empregaria bem mais pessoas aqui no Distrito Federal, não é? Ficaria, ou seja, o dinheiro e o imposto vai para outras regiões, porque é lá que é onde se produz tudo. Não é? Qual que é o entrave para esse desenvolvimento da indústria aqui no DF? Um dos entraves, porque nós temos uma legislação muito rígida, ou seja, o Distrito Federal, na sua concepção original, foi criado para ser capital administrativa do Brasil. Ano 2000, 500 mil habitantes. E hoje houve um boom de explosão, né, demográfica no Distrito Federal. Hoje nós somos a 3ª maior cidade do Brasil, né, com 3 milhões e 100 e poucos mil habitantes, só perdendo para São Paulo e Rio de Janeiro. Não é? E aí hoje nós temos os mesmos problemas que outros estados enfrentam. Não é? E eu acho que quem projetou o Distrito Federal não tinha essa expectativa de Brasília ter uma explosão demográfica muito grande, e o entorno do Distrito Federal também cresceu. Eu participei de uma palestra no Dia do Economista aqui no Distrito Federal, e aí falaram um pouco sobre a economia do Distrito Federal. E aí foi até foi até assustador quando falaram que todos os dias desembarca aqui no Distrito Federal, da região do entorno, 300 mil pessoas, todos os dias. Todos os dias? Todos os dias. Desembarca aqui no Distrito Federal, à procura do emprego, à procura... Por quê? Porque também não tem oportunidade na região metropolitana.
na região do entorno do Distrito Federal. Nem o Distrito Federal assume o entorno e também o governo do estado de Goiás não assume o entorno. E eu acho que o entorno não é problema, o entorno é solução. Com certeza. Ou seja... Com certeza. A gente desenvolve ali o entorno, a gente desafoga os serviços daqui do Distrito Federal e todo mundo ganha. Verdade, verdade. Então é isso. Brasília, eu acho que está faltando algumas pessoas que pensam muito na questão do desenvolvimento econômico, né? Nós temos, eu sei que é uma cidade jovem, né, com a autonomia política também jovem, não é, aqui no Distrito Federal, mas nós temos que ter pessoas mais voltadas, ou seja, com foco, né? Os parlamentares do Distrito Federal deveriam ter um foco mais voltado, né, para essa questão desenvolvimentista, porque o Distrito Federal hoje tem um índice de desemprego muito grande, né, aumentou agora com a pandemia. Sim. E nós precisamos somar esforços, né, para a gente abrir mais postos de trabalho. E eu acho que a solução é o micro e pequeno empresário, é o empreendedor individual. Né? Eu estou vendo a nossa amiga aqui que está começando e todo empreendedor começa assim, eu comecei assim. Né? Eu já vim de um berço também empreendedor, porque meu pai era empreendedor, né? E tem uns irmãos que são empreendedores também, não aqui no Distrito Federal, mas todos nós começamos assim, começamos pequeno, né? Começa como vendedor, um vendedor ambulante, daqui a pouco você vira um MEI, um empreendedor individual, daqui a pouco um microempresário e um grande empresário. Geralmente os grandes empresários começaram pequenos, né, e se tornaram. Tem que dar o primeiro passo, né? Primeiro passo. E aí que o Mulheres Empreendedoras está dando um empurrão para essas meninas. E eu já vou entrar também nessa questão do desemprego, que essa questão aí é crítica, é séria. Mas antes, Silvânia, eu queria saber se você tem vontade de abrir sua própria empresa, seguindo esses passos aí que o Alencar falou. Começou assim, daqui a pouco se torna uma empresária. Você tem vontade de abrir sua empresa? Tenho vontade. Quais os desafios que você enxerga para que isso aconteça? Sim, financeiramente também, né? Tem que, né? É um desafio grande esse, né? Você teve um empurrãozinho aí, mas é um desafio, né? Sim, com Alencar, certeza. quais desafios que, em geral, as pessoas apresentam, as pessoas que estão começando? Um dos grandes desafios é conseguir o recurso, né? Porque tem que ter, ou seja, tem que ter um ponto, né? Ou seja, tem que alugar, às vezes, um ponto, né? Para se estabelecer. E aí vem uma série ou seja, você vai precisar de uma série de recursos ali para investir, para começar o seu negócio. Mas eu quero dar um conselho para a Silvana, que geralmente as pessoas enfrentam esse desafio e aqueles que enfrentaram esse desafio, ao começar, poucos, ou seja... Tem que perseverar, né, Alencar? Tem que perseverar, claro. O segredo de tudo na vida é perseverar. É o que eu estou fazendo. Nada é fácil. Estou perseverando. Tô vendo aí, ó, sua maleta. E não vou desistir do meu sonho, dos meus objetivos, né? Agora, além desses desafios, burocraticamente, o que as pessoas precisam fazer? Abrir uma MEI, estudar o mercado? O primeiro passo, geralmente, a grande maioria dos pequenos empreendedores, eles, às vezes, abrem o seu negócio e não procuram fazer um curso para eles entrarem no mercado com mais segurança. Por isso que, às vezes, o índice de mortalidade é muito grande. Ou seja, hoje nós temos aí o Sebrae, né? O Sebrae tem vários cursos que são gratuitos, né? São vários cursos que são gratuitos. Alguns cursos eles cobram, né? Cobram, mas também não é muito caro. Então, eu acho que o primeiro passo para abrir um negócio é procurar o Sebrae, né? E fazer alguns cursos gratuitos que tem, de vendas, né, de controle de estoque, não é? Ou seja, como gerenciar um pequeno negócio. Enfim, lá tem vários cursos. E eu além de ser presidente da Federação de Associações de Micro e Pequena Empresa, sou vice-presidente da Confederação Nacional da Microempresa.
Então, eu já participei de 18 encontros de micro e pequena empresa Brasil afora. Inclusive, no dia 25, estarei em Curitiba, né, para mais um encontro, o 18º encontro. Então, já rodei 18 estados da federação participando desse encontro, e nesse encontro é muito interessante, porque a gente discute várias políticas que estão dando certo em outros estados da federação, não é? E geralmente tem palestrantes, né, nacionais, internacionais, né, aqui das Américas, de outros países do mundo, né? Então é um aprendizado muito grande e a gente vê como é que está funcionando as outras economias. E o Sebrae sempre está presente, sempre o presidente do Sebrae Nacional está presente lá, né, falando dos desafios, né, e o que o Sebrae tem feito a nível nacional. Então, esse é o conselho que eu dou para a pessoa iniciar e ter sucesso e não ter que fechar o seu negócio. Com certeza, uma boa qualificação é o melhor caminho para uma vida próspera. E agora, antes de eu passar para o próximo tópico, eu vou ler aqui algumas perguntas que as pessoas estão fazendo. Para você, Silvânia, provavelmente é alguma das meninas que também fez o Mulheres Empreendedoras, o curso. Lilian Nóbrega, do Paraná. Qual a técnica que você usou para conseguir vender tão rápido os produtos? Ela falou aqui. Como conseguiu chegar de R$400? Ela quer saber a sua técnica. A minha dedicação, esforço, habilidade, chegar, abordar as clientes, saber chegar, conversar, né? Como que é a sua abordagem, Silvânia? Eu chego assim, olá, boa tarde, tudo bem? Eu estou começando aqui com o meu pequeno negócio, estou trabalhando com as joias, assim, folheados, né? E vocês gostariam de olhar, dar uma olhadinha, sem compromisso? São preços acessíveis, pode andar bonita, bem arrumada. Normalmente, como que é a receptividade das pessoas? Assim, eu vou conversando com elas acabam comprando. A sua simpatia, a sua técnica. Assim, elas aí, acabam comprando. Simpatia. Tá aí. Júlio Renan, agora para você, Alencar. Com o que você trabalha hoje em dia e com o que você começou? Tá curioso para saber da sua vida. Veja bem, eu comecei a trabalhar muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar aos 13 anos numa oficina no interior, no interior lá da Bahia, né? E cheguei aqui no Distrito Federal com 16 anos de idade, lá na cidade pioneira, lá no Núcleo Bandeirante. E lá voltei a trabalhar com a oficina, né? Trabalhei na metalúrgica até os meus 18 anos e depois fui prestar o serviço militar. Depois que voltei do serviço militar aos 19 anos, né, trabalhei mais um ano como autônomo e com 20 anos eu abri uma empresa no Núcleo Bandeirante, a Metalúrgica Alencar, que funcionou no Núcleo Bandeirante durante 25 anos. E depois mudei para o ramo automotivo, né, montei uma empresa no ramo automotivo e depois acabei me tornando presidente do Sindicato de Reparação de Veículos, não é? E foi um outro desafio muito grande, não é? Fiquei na presidência do sindicato por 2 mandatos consecutivos, né? Durante 8 anos, não é? E aí foi um conhecimento muito grande no Sindicato de Reparação do Veículo, do qual a sua base são 4.500 empresas no Distrito Federal. E aí tive a oportunidade de visitar outros estados como presidente do Sindicato da Reparação, de participar do Salão do Automóvel em São Paulo, da Automec. A Automec é a maior feira automobilística do Brasil, não é? Então, eu participei de várias feiras, né? E vários simpósios, vários workshops, várias palestras, enfim, graças a Deus a gente pegou uma experiência muito grande. Mas comecei assim, e todos aqueles que têm pujança e que acreditam naquilo que faz, igual a Silvana está falando, como é que ela conseguiu vender? Consegue vender, ou seja, o comércio você tem que ser um pouco dedicado, um pouco muito dedicado, não é? E talvez não só o comércio, qualquer atividade que você for exercer, você tem que exercer com afinco, né, com coragem, não é? E trabalhar muito.
E eu sou muito trabalhador. E eu acho que é por isso que eu consegui superar esses desafios. É por isso que o curso, né, a gente aprende a empreender na prática, vai vendo nossos erros, vai ajustando aqui, ajustando lá. Mas agora vou falar de um assunto sério. A taxa de desemprego. Durante esse período na pandemia, ela bateu recorde entre o público feminino. Ela chegou a 16,45% em 2021 e entre os homens 10,7%, segundo dados da FGV. Então tem uma diferença grande aí entre esses dois públicos. Considerando os dois sexos, ela chegou a 13,2%. A nível de comparação, só para que todos tenham uma noção, né, do percentual, do alto percentual de desemprego que a gente vive aqui no Brasil, nos Estados Unidos, em 2021, a taxa de desemprego foi 3,9%. Então, um diferencial muito grande. Então, a gente percebe que a pandemia agravou a desigualdade entre homens e mulheres, principalmente entre as mulheres mais vulneráveis, por conta do período que as escolas e creches ficaram fechadas. Então, fica claro que é necessário políticas públicas voltadas para a qualificação profissional desse público feminino. E eu te falo com todas as letras, a qualificação profissional muda vidas, muda um país. E aí eu quero te ouvir, Silvânia, sobre o que você achou dessa experiência do curso, se você acha que tinham que ter outras experiências, outras oportunidades como essas, oferecidas para o público feminino, nesse sentido de qualificação que o Alencar também falou, ser tão importante. Sim, tem que ter mais, assim, cursos, né? Mais profissionalizantes para as mulheres que estão desempregadas. E isso foi bom para mim. Foi uma experiência a mais, gostei, foi muito bom. E estou gostando, e vou fundo. Ah, que bom. E Alencar, dentro desse universo das micro e pequenas empresas, as mulheres têm se destacado. Você acredita que o empreendedorismo pode ser um caminho para esse público feminino no pós-pandemia? Sim, eu acredito que esse patamar, esse índice de desemprego atingiu mais as mulheres, porque tem algumas atividades, não é, que às vezes aquele trabalho é um trabalho mais voltado para o sexo masculino, né? A gente está conseguindo quebrar esse paradigma, né? Frentista antes era só homem, hoje tem frentista homem e tem frentista mulher. Então tem algumas atividades que geralmente são ocupadas pelos homens. Agora as mulheres têm uma pujança muito grande, não é? E talvez também um dos fatores é porque aqui no Distrito Federal nós temos mais mulheres do que homens. Ah, é verdade. 53% da população do Distrito Federal é de mulher, não é? 53% dos eleitores do Distrito Federal são mulheres, não é? E 47% homem. Então, eu acho que as mulheres também teve eu acho que um dos fatores também do índice de desemprego como muitas pessoas perderam o seu emprego, não é? E às vezes existiam muitas mulheres que eram contratadas, as empresas como também deixou de contratar, eu acho que também atingiu esse público feminino. Mas elas têm se destacado dentre os empresários? Elas também têm crescido o número de mulheres empresárias? Tem. Eu acho que existe muito subemprego, né, no Distrito Federal. Subemprego, os informais e tal. E as mulheres, elas, a cada dia que passa, elas estão se destacando. Eu acho que seria até interessante aquela mulher que pensa em começar, ou seja, que às vezes está desempregada, né, procurar o Sebrae. Lá no Sebrae tem vários cursos que, se você pegar um curso daquele gratuito no Sebrae, e às vezes o curso é online, ela não precisa sair de casa. Com o próprio celular, ela vai fazer um curso lá do Sebrae.
E às vezes ela pode entrar no mercado de trabalho, pode começar como autônoma, como a Silvana está começando, e além dessa atividade da Silvana, existem várias outras atividades que você pode começar em casa. Ou seja, você pode fazer um curso Sebrae em casa, né, gratuito, lá na sua, pode sentar lá no seu sofá, na sua cadeira, na sua residência, pegar o seu celular, né, e fazer um curso, se inscrever no curso desse Sebrae, às vezes até à noite. Você vai fazer um curso desse Sebrae. E aí começar uma atividade, e aí, como o mercado não está absorvendo ainda, né, porque está numa fase de recuperação pós-pandemia, né, então ela vai encontrar uma oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Vai encontrar sim, com certeza. Gente, é impressionante como a internet possibilita a gente aprender tudo fácil, né? Às vezes eu quero aprender alguma coisa que eu não tenho a menor ideia, eu vou lá no YouTube e fico aprendendo, fico vendo como é que faz. Outro dia eu queria mexer num site, queria ajustar, atualizar um site, fui lá aprender no YouTube e fiz. Então, basta ter força de vontade, né? A pessoa vai lá no Sebrae, busca um curso gratuito, online, em casa, assiste. Sofá. Eu vou fazer 3 cursos online. Vai fazer 3 cursos online aí, ó. Terminar um, vou Silvânia, já pesquisou o curso? Vou fazer secretariado, vou fazer informática, porque na época que surgiu informática, tem muitos anos atrás, e eu já esqueci algumas coisas. É importante. Aí eu vou fazer um curso. Importante, né? Para você poder controlar suas vendas aí, usar o Excel. Eu vou fazer um curso de informática, né? Depois eu vou fazer secretariado e depois eu vou fazer... E depois entra no Sebrae para pesquisar esses cursos gratuitos que o Alencar tá aqui dando a dica, viu? É bom. Agora, Alencar, a Federação de Comércio do Distrito Federal, ela considera o aumento das vendas 4,7% em fevereiro em relação ao mês anterior como uma possível recuperação da economia no pós-pandemia. Como é que você enxerga isso? Você acha que está tendo essa recuperação? Qual é o seu sentimento? Está sim. Olha só, o empresário, o microempresário, o empreendedor individual, ele sofreu um revés muito grande, né, com a pandemia. E aí, eu acho que ele começou a trabalhar mais. Se ele trabalhava 8 horas por dia, não é? Ele começou a trabalhar mais. Quando ele começou a trabalhar mais, não é? Começou a produzir mais, não é? E aí talvez é um dos fatores, não é, para esse aumento, não é? Esse aumento da recuperação da economia no Distrito Federal. Pelo trabalho, ou seja, ele ficou um período paralisado e quando ele voltou com força total, não é? E diz que nós somos brasileiros, o brasileiro não desiste nunca, sabe? Ele tem sempre chance, né? Temos aqui algumas perguntas. O Henrique Telso, ele está perguntando qual seria o maior incentivo para trazer as indústrias para o DF. Olha só, um dos maiores incentivos, né? Eu acho que o empresário, para se estabelecer no estado, ele primeiro faz uma pesquisa de mercado, né, para saber se o produto dele tem aceitação no mercado, né? E ele quer o quê? Ele quer um terreno, não é? Terreno para se instalar, não é? Que não tenha muita burocracia, não é? E que tenha também o crédito, não é? E também eles pedem também isenção fiscal, que aí tem a questão da guerra fiscal. Ou seja, às vezes tem alguns estados da federação que a carga tributária é menor, ou seja, o imposto é menor. Não é? Aqui no nosso vizinho estado de Goiás, não é? E também tem um outro fator. Um dos fatores é a burocracia. O empresário, tudo que ele vai fazer, ele quer fazer com uma certa rapidez. Então, ele quer começar hoje, ele quer se instalar hoje e, às vezes, começar amanhã. Então, o Distrito Federal precisa desburocratizar, precisa ter terra barata. As terras aqui são caras, o aluguel aqui é caro no Distrito Federal. Não é? E também tem essa competitividade com o estado de Goiás. No estado de Goiás é bem mais fácil. Eu conversando com um empresário, né, que se instalou ali em Lusiânia, ele falando para mim o seguinte:
que renovou o alvará de funcionamento sem sair de casa, por telefone. Sem sair de casa. Sem sair de casa. Isso aqui é impossível de acontecer aqui no DF. No DF. No DF não dá para acontecer isso. Não dá. Ele disse que renovou o alvará de funcionamento em 2 horas. Não é? Então, eu acho que... A burocratização atrapalha. Tem. Aqui o Distrito Federal é um pouco burocrático. Eu acho que olha só, a junta comercial. Onde é que funciona a junta comercial? No plano piloto. Agora nós temos ali Itacesa, Taguatinga, Celhante e Samambaia, não é? Que ali tem milhares de empreendimentos. Não deveria ter a junta, uma subset da junta comercial naquela região? Com certeza, deveria ter. Quantas milhares de empresas tem ali na região de Taguatinga, Celhante e Samambaia? Itacesa. Ali tem aproximadamente umas 60, 70 mil empresas naquela região. Taguatinga, Celhante e Samambaia. E não tem um posto da junta comercial. Tem que se deslocar lá para o plano piloto, ali no setor de autarquia, onde fica a sede da junta comercial. Então temos que trabalhar para isso, né, Alencar? Trabalhar para isso. Para melhorar, né? Um levantamento do Sebrae apontou que entre julho de 2020 e julho de 2021 foram criados mais ou menos 2 milhões e 100 mil postos de trabalho com carteira assinada por pequenos negócios, representando mais ou menos 71,8% de todos os postos abertos no país. Então fica muito claro quanto que as micro e pequenas empresas são importantes para o país. E aí eu vou aproveitar esse ponto e perguntar aqui, né, uma pergunta do Bueno, que ele mandou aqui. Se as micro e pequenas empresas geram mais de 20% dos empregos aqui no DF, porque esse percentual que eu tenho aqui, de 71,8%, é de todo o país. Então, eu acredito que com certeza, mas eu quero te ouvir, Alencar. Olha só, aqui no Distrito Federal não é diferente dos outros estados da federação. Aqui no Distrito Federal, a grande maioria das empresas, ou seja, 95% das empresas do Distrito Federal é micro e pequena empresa. Então, a micro e pequena empresa é responsável pela maioria dos empregos aqui no Distrito Federal, ou seja, pela arrecadação do imposto, né? Porque o microempresário é aquela pessoa que acredita, ou seja, ele abre uma porta com uma facilidade muito grande. Já a grande empresa, para se instalar, ele cobra do Estado uma série de coisas para se instalar. E também, às vezes, até robotizada, não vai gerar muito emprego. Agora, o micro e pequeno empresário, não. O microempresário abre uma porta ali, ele já começa com 2, 3 colaboradores, daqui a pouco está com 5 colaboradores, não é? E ela acredita mesmo. Então, os empregos no Distrito Federal, 90% é gerado pelos microempresários, não é? Porque nós temos... 90%. 90%. Tá vendo, Bueno? 90%. Você estava sendo só no 20% ali. 90%. Então, está acima até do que o percentual do Brasil. Que é 71,8%. Nós não temos grandes empresas no Distrito Federal. Né? Aqui é micro e pequena empresa no Distrito Federal. E eu vou aproveitar também aqui o gancho e fazer uma pergunta aqui da Adriana, que ela perguntou qual tipo de política pública é necessária para alavancar o empreendedorismo, além da desburocratização do crédito. Claro, também a gente falou sobre essa questão da junta comercial, mas o que mais a gente poderia fazer? Como que o governo pode ajudar os micro e pequenos empresários ainda mais com essa geração tão relevante de empregos? Olha só, eu acho que você está falando do Instituto Reciclando. Eu acho que os micro e pequenos empresários têm que serem reciclados também. Verdade. Nós temos aqui algumas escolas técnicas federal. Eu, uma certa época, fiz para um ex-governador do Distrito Federal, falei com ele, eu vou lhe apoiar para você ser governador do Distrito Federal. E eu quero que você assuma um compromisso, disponibilizar uma escola técnica federal para capacitar os pequenos empreendedores. A gente sabe que tem o Sebrae, mas se tem a escola técnica federal, por que não, ao renovar o alvará de funcionamento, colocar como um dos requisitos o microempresário
o microempresário se inscrever num curso desse aí de qualificação profissional. Porque ajuda muito. Porque o que é que ocorre? Às vezes o microempresário, ele acha que a empresa dele está necessitando do crédito. E às vezes não é o crédito. Às vezes é um atendimento, qualificar os seus colaboradores com curso, que é muito importante. Você que é consumidora, você sabe. Se você chegar no estabelecimento comercial e você não for bem atendida, dificilmente você vai voltar novamente. Então, eu acho que tem alguns estabelecimentos, né, que a gente frequenta e a gente retorna novamente porque o tratamento é diferenciado daquele outro concorrente que exerce a mesma atividade. Justamente. Então, eu acho que falta a qualificação dos trabalhadores, né? Falta a qualificação dos trabalhadores, falta a qualificação do empresário, porque às vezes ele não está precisando do crédito, às vezes ele está precisando de um layout. Ou seja, essa placa aqui não é, às vezes a placa é uma placa, uma placa que hoje com a evolução, não é? Às vezes tem uma placa que vai identificar mais aquele estabelecimento, às vezes é um comercial, não é? Para divulgar a sua empresa. Enfim, tem uma série de requisitos, não é? que deveria ter, não é? E eu volto a bater nessa tecla. Eu acho que a qualificação é importante porque você vai saber comprar mais, saber o que é que tem que comprar naquele período, não é? Naquele período ali para vender mais, não é? Justamente. Então, eu acho que falta isso aqui no Distrito Federal. Qual tipo de qualificação você acha que seria o mais adequado? Olha, na área de gerenciamento, né? O microempresário, às vezes, como eu falei, às vezes o microempresário, ele abre uma porta, ele começou vendendo produto, igual a Silvana. Silvana começou vendendo produto. E aí ela disse, eu acho que eu já estou preparada para abrir uma porta. Mas não passou por uma qualificação como gerenciar um pequeno negócio. Não é saber comprar, não é saber quais os produtos da época que ela deve comprar, não é saber como atrair o cliente, não é? Então Justamente. tem que ter gerenciamento, não é? Um curso na área de gerenciamento, na área de vendas, não é? Como vender. O que vende mais, o que vende menos. Isso. Então, ter um controle para você não perder... Você sente falta de um curso de gerenciamento, para você Silvana? não perder sua mercadoria. Assim, faz parte, né? Assim, eu já tenho noções. Mas é bom a gente sair da noção e conseguir racionalizar, né? Mas porque muitas vezes, é importante. quando eu faço algum curso, eu percebo que eu já fazia instintivamente determinada coisa. É importante para abrir a mente. Mas quando a gente faz um curso, quando alguém racionaliza uma coisa que a gente faz pelo nosso consciente, a gente consegue, né, passar a fazer com muito mais facilidade. Você começa a colocar dentro da sua rotina uma coisa que às vezes você não estava, né, conseguindo prever de fato. Para de ser só instintivo, né? Entendi. Não, eu tô falando aqui o que eu acho. Aqui quem entende mesmo do assunto aqui é o Alencar. Eu tô falando não, mas é importante mesmo, é o que ele falou, saber atender o cliente, tratar o cliente. Porque se a gente atender um cliente mal, tratar ele mal, ele não vai voltar mais. Ele nem vai querer, ele vai passar longe. Não, e tem muitos lugares que eu vou falar que aqui no DEF você é mal atendido, não é? Eu sinto isso aqui. Olha, essa questão eu digo, em restaurante, tudo, eu acho que tinha que ter mesmo um curso ali, como tratar o cliente. Tratar bem. Eu acho. Eu também acharia. Eu acho também. Então, tá vendo, né, gente? Se tiver algum empresário assistindo, de repente, pensar num curso para os funcionários, capacitá-los. E também o próprio empresário, né, Alencar? Claro. Até eu mesmo, se eu for comprar, se eu for bem atendida ali, eu vou voltar. Agora, se eu não for bem atendida, eu não vou querer voltar ali mais, eu não tenho interesse. Mas esse gerenciamento é muito importante. E um ponto que você falou que é muito importante, essa questão do crédito, do financiamento, até a Silvana falou que não tem, um dos maiores desafios dela é esse, né? Tem algum
algum lugar onde as pessoas que estão começando, eles possam buscar esse financiamento, ou todos têm muitas exigências, como você falou no início, que existe, né, um nível de exigência elevado naquele crédito que você tinha citado do BRB? Todos são assim ou tem algum lugar que é mais acessível? O governo federal criou o Pronamp, né? O Pronamp foi justamente para facilitar a vida dos pequenos empreendedores. O Pronamp, aí eles criaram no Pronamp foi criado o fundo de aval. O governo federal disponibilizou para o Sebrae, né, disponibilizou um recurso bastante vultuoso, que é justamente para garantir aquele empréstimo. E às vezes o microempresário não tem um bem para garantir, não é? Um bem, um imóvel, né? Para garantir, para conseguir uma linha de crédito, não é? Então foi criado o fundo de aval, não é? Então aqueles empreendedores que querem se estabelecerem aqui no Distrito Federal podem procurar o Sebrae, não é? Tanto o Sebrae do Distrito Federal, que fica no setor de indústria, o Sebrae Nacional, né? Eu estive com o presidente do Sebrae Nacional e lá tinha um dos diretores nacional, né, do Sebrae, falando do fundo de aval, né, que o governo federal disponibilizou. Ou seja, ao invés de você tentar conseguir um avalista, que hoje é muito difícil você conseguir um avalista, não é? Ninguém quer vazar ninguém, Verdade. não é? Muito difícil. Então, foi justamente com essa preocupação que o governo criou o fundo de aval. Então, o Sebrae tem um fundo de aval. Às vezes você quer pegar um empréstimo lá e eles fazem aquele empréstimo, né, e tem o fundo garantidor para garantir. Às vezes você não tem o bem para dar como aval, né, para conseguir um empréstimo, não tem o fundo de aval do Sebrae hoje. Eu vou agora aproveitar aqui, tá chegando no finalzinho, eu vou dar um alô aqui para as pessoas, e foram muitos os comentários. Eu prometi que nesse segundo podcast eu ia estar acompanhando aqui os comentários. Eu ainda estou me familiarizando, viu, gente? Mas hoje eu já melhorei, já consegui aqui trazer umas perguntas das pessoas que estão nos assistindo. Então eu vou mandar aqui um abraço para o Jefferson Castro, Aparecida Guiar, Richard, a Jana, Senso Comum, que pediu um abraço, o Evandro Pereira, o grande Evandro do Areal, Divino de Sobradinho, nossa, muita cidade nos assistindo, Samuel Limo, Samuca, Dudu, lá de Samambaia, a Maitê, da Academia Guidin, da outra vez ela falou comigo que eu não sabia que era ela, Januí, tá? O Evandro falando que tá muito entusiasmado, Tia Tamara Rocha, Mai Alves, Guará Online, Fernando Ribeiro, Magali Neves, boa noite, Magali. Carlão Soares, Guará, participando em peso. Graciele Almeida, Divino, mais uma vez aqui ressaltando mulheres empreendedoras, grande iniciativa. Graciele Almeida, Simone, Reciclando Vidas. É isso aí, Reciclando Futuros, reciclando vidas sempre. Henrique Celso, Verônica Tomazelo, que projeto maravilhoso. Luiz Bezerra, do Paranoá. Boa noite, time campeão. Carlão Soares, empreender é uma boa alternativa de renda, com certeza, né? Né, Silvânia? Sim. Januí, Mai Alves, excelente abordagem, elogiando aqui a nossa conversa. O João, Mulher Empreendedora, é mais um projeto de sucesso do Reciclando Futuro, com certeza. O Judivan, também um dos nossos voluntários, Reciclando Futuro, fazendo a diferença na vida de quem mais precisa. João Carneiro, Ceilândia aqui, um grande abraço, dando parabéns aqui. Eudane Araújo, o que mais me encanta no Reciclando Futuro é que, além da assistência, ele promove capacitação, oportunidade para quem mais precisa. A Eudane está fazendo curso de inglês. A gente abriu 2.400 vagas de inglês gratuito para mulheres. Em março, ela está lá, no Sol Nascente, fazendo esse curso, está aqui acompanhando a gente. Quem sabe você tem uma grande ideia, Eudane, para se tornar uma grande empresária de sucesso.
Edival Jacinto, parabéns pela iniciativa tão oportuna. Oséias Conde, Vicente Pires, Adriana Pederneiras também, aqui ela fez uma pergunta. Gilson Santos, além dos cursos, também de sua importância a cooperação ou participação do governo em liberação de recursos que muitas vezes não acontece. Que é aqui o que o Alencar estava falando no início, que muitas empresas fecharam por essa dificuldade do acesso a recursos, e elas estavam com muitas dívidas, principalmente as empresas de evento, não é mesmo, Alencar? Isso. Edileide Teixeira, Tânia Coelho, Elisandra Nascimento, Lília Mendes Silva, Elizabeth Alves, boa noite, Elizabeth. Antônio José, já está dando dicas aqui para o próximo podcast. No seu próximo podcast tem que ser sobre as creches, será um grande assunto. Tá certo, Antônio? Me manda mais, manda mensagem, manda lá no meu direct, Renata da Guiar DF. Fala mais o que você quer saber sobre esse assunto, que com certeza estaremos aqui trazendo pessoas qualificadas e capacitadas para estarmos falando mais sobre o que você quer ouvir. Ana Jara Leandro, Kelly Ribeiro Silva Santos, boa noite, Kelly. Andréa Pimenta, Ana Salles, César. Veja a importância das políticas públicas, precisamos muito de cursos, pois hoje não tem. Auxiliar eletricista, açougueiro e vários outros sumiram. É verdade, Alencar? Verdade. Está faltando esses profissionais no mercado? Verdade. Existe, às vezes, a vaga no mercado de trabalho, mas não tem o profissional qualificado. Então, isso faz com que exista esse número expressivo. Então, tem a demanda e não tem a oferta de trabalho. Não tem. Tá vendo, gente? Oportunidade para quem está desempregado. Ana Salles, o comércio é para todos, mas apenas os preparados conseguem alcançar o sucesso. Sem ajuda de recurso financeiro, crédito para um aporte subsidiado é quase impossível. É verdade, né, Alencar? É verdade. Roberto Almeida, concordo plenamente com a qualificação. A gente está falando sobre isso, essa qualificação, capacitação. Alex Assis Santos, boa noite, desejando boa noite a todos. César Januí, Tânia, João, Carlão, César. É isso. Se eu esqueci de alguém, eu peço desculpas, porque são muitos comentários. Eu passei o olho para ver aqui quem estava interagindo, falando, trazendo perguntas. Algumas pessoas repetidas, mas posso ter passado uma pessoa ou outra. Mas conforme a gente for fazendo os outros episódios, eu vou me adaptando mais com essa interação com vocês, tá, gente? Eu vou aproveitar esse finalzinho para pedir para a Silvânia mostrar para vocês aqui um pouquinho do trabalho dela, né? Quem sabe tem alguém aí assistindo que se interessa pelas suas peças, Silvânia. Mostra um pouquinho aí das suas peças pra gente. Eu vou expor aqui minhas peças. Mostra pra sua câmera ali, ó. Vou virar ela. Deixa eu ter que arrumar aqui, porque... Deixa eu ver todos. Tem essa parte aqui dos brinquinhos. Estão vendo, gente? Ali, Olá, ó, tem boa brinquinho. Noite, gente, tudo bem? Aqui é o meu trabalho. Tem pulseirinhas, tem colares, anéis, brincos pequenos, preços acessíveis. Aqui é o meu trabalho. Estou feliz com esse trabalho, estou muito grata. Fala mais ou menos os valores para as pessoas saberem, te procurarem. Olha, aqui eu tenho o brinquinho no valor de R$12, tenho pulseirinhas no valor de R$25, colares no valor de R$30, anéis, aparadores e anéis no valor de R$30, aliança no valor de R$60. Bom, aqui tem para todo gosto, vários preços. Venham ajudar aqui a Silvânia, né, que está começando agora e já falou que o maior desafio que ela tem para estar abrindo a empresa dela é recurso, né, Silvânia? Sim, capital. E ela não está pedindo dinheiro, não. Ela só está pedindo para vocês comprarem uma das peças dela, que são lindas. Eu estou aqui usando. Sim, tem. A pulseirinha, meu brinco, tudo é da mulheres empreendedoras. Sim, tem brincos de R$24, brinco de 18, brinco de 12. Vários preços para vocês aí no mercado de trabalho. Então, se vocês se interessarem, vocês vão lá no Instagram, Reciclando_Futuro, fala que quer uma peça da Silvânia, que eu passo contato, vocês entram em contato com ela, né, Silvânia?
Sim, Pronto, é uma forma de vocês estarem aí ajudando essa mulher a ser uma grande empresária de sucesso. Eu vou aproveitar aqui para mandar mais uns abraços que eu vi que eu tinha passado pro Lauro, Rosângela, Francida, Rafael, Aparecida, também tá a Keila, também lá de Ceilândia, uma pessoa muito especial para mim, também comentou aqui elogiando o Reciclando Futuro, e ela também agora está se tornando uma empresária, junto com o Juan, o esposo dela, estão abrindo uma loja de sapatos lindos, super confortáveis, coloridos, que eu ganhei o meu, está fazendo sucesso. E eu estou muito feliz, a gente está aqui fazendo essa conversa, uma conversa que foi muito importante para todos. Eu sei que esse desafio que a gente está passando não é fácil, esse desemprego crescendo, as mulheres, muitas delas, né, abdicaram dos seus empregos para estarem cuidando dos filhos, é bem comum entre as mulheres mais vulneráveis, como apontou até uma pesquisa. A gente vê isso claramente, mas isso também está em números, essa diferença grande do percentual de desempregos entre homens e mulheres. Então, todas essas oportunidades que são oferecidas, Mulheres Empreendedoras Reciclando o Futuro, o Sebrae com diversos cursos gratuitos que o Alencar falou aqui, né? Basta ter uma força de vontade, entrar, pesquisar, se conectar com pessoas que estão nesse mesmo propósito. Como eu sempre falo, Deus não une pessoas, une propósitos. A gente tem que buscar estar conectado com quem está no mesmo caminho que a gente, para a gente conseguir trilhar esse caminho de forma mais fácil, às vezes até conseguindo passar por cima de alguns obstáculos, né, através da experiência de outras pessoas. Então, essa conversa hoje foi muito importante, Alencar. Eu quero só te agradecer. Tenho certeza que abriu a mente de várias pessoas. A gente ter falado aqui os desafios também dos micro e pequenos empresários e o quanto eles são importantes para a geração de emprego aqui do Distrito Federal, formas de a gente também estar podendo lutar para facilitar, né, que esses micro e pequenos empresários tenham uma vida mais fácil, né, que eles consigam se expandir e assim a gente consiga gerar mais empregos. E também citou alguns pontos que podem ser destacados em relação à indústria, que é muito importante a gente começar a pensar também como a gente pode modificar um pouco essa economia aqui do DF, que está muito focada nos serviços, né, Alencar? Comércio e serviço. Então, foi uma conversa muito rica. Quero te agradecer muito por ter estado aqui conosco. Agradecer você também, Silvânia. Eu tenho uma admiração muito grande por essa sua força de vontade, por você estar perseverando. Algumas pessoas aqui perguntaram a sua história de vida. Eu não sei se você quer dividir, né, um pouquinho do que você superou. É uma coisa sua, particular, mas é uma mulher muito forte. Caso você queira, você fica à vontade. Mas ela superou muito para estar aqui hoje, né? Eu esqueci de falar, a Silvânia, ela trabalha há 8 anos na Terra Cap, na limpeza da Terra Cap, sim. e ela tem trilhado novos caminhos na vida dela para buscar complementar a renda, para buscar ir mais longe, superando vários e vários obstáculos que foram colocados na sua vida. Tudo é possível, né, Silvânia? Sim, sim, eu tenho vontade de crescer na vida. Então ela passou por muitos desafios, assim como várias das mulheres que estão fazendo o curso. A gente seleciona através das justificativas, as mulheres trazem justificativas do porquê elas têm que ser escolhidas para estarem dentre as vagas de mulheres empreendedoras, e a gente escolhe as histórias que realmente merecem atenção, destaque. Todas merecem, mas tem algumas que a gente tem mais vontade ainda de pegar na mão para ajudar a superar momentos difíceis. E o próximo, Mulheres Empreendedoras, ele vai ser agora, no último sábado do mês. As inscrições já estão abertas no site reciclandofuturo.com.br, e nesse mês nós vamos estar no Areal com mais 100 mulheres empreendedoras que eu espero que tenham o mesmo sucesso que a Silvânia. Quero agradecer a todos vocês que participaram, que estiveram aqui conosco. Quero agradecer aqui o Gabriel, a Carol, que estão aqui atrás, estão me acompanhando a gente, o Odir, que está aqui com a gente também, ali fora, o Adam, Niúcha, João, todo mundo que está aqui tem contribuído
para que o podcast venha se tornar cada vez mais sucesso. É isso. Vocês querem se despedir aí do pessoal, do público, mandar um abraço? Fiquem à vontade. Eu quero aproveitar essa oportunidade, não é, que foi dada aí através desse projeto maravilhoso da Renata Aguiar, né, que está atingindo aí um público muito grande no Distrito Federal. Eu acho que ela está no caminho certo, não é? E a gente a gente vai somar também com a Renata Aguiar para a gente ajudar a alavancar essa economia do Distrito Federal. Vamos juntos, se faz necessário. Com certeza. Então, aí, essa foi a primeira oportunidade que a gente está juntos aqui, não é, falando algo sobre um tema tão nobre que é a questão do emprego, não é? A pessoa empregada, ele se sente com mais força para vencer os obstáculos da vida, não é? Então, eu acho que é uma causa nobre, não é, essa que a Renata Aguiar tem aqui no Distrito Federal, não é? E nós vamos somar para que a gente consiga reverter esse desafio, que é gerar mais emprego. Ou seja, hoje esse índice é alarmante, não é? Talvez seja até um dos maiores do Brasil, né? Esse índice de desemprego que existe aqui no Distrito Federal. Mas quero parabenizar por essa iniciativa e dizer para Renata Aguiar que pode contar com a gente, que a gente está aí para ajudar essas pessoas que estão querendo entrar no mercado de trabalho. Muito obrigado por todos aí que participaram, que fizeram suas perguntas, né, e me coloco à inteira disposição. Não é? Há muitos anos que a gente assumiu essa bandeira aqui no Distrito Federal, ou seja, há aproximadamente uns 30 anos. Então, a gente tem feito muita coisa. Ou seja, todos esses programas de desenvolvimento econômico começou com a gente. Não é? Se tem alguma coisa hoje que ajudou o micro e pequeno empresário no Distrito Federal, foi através dessa iniciativa nossa que nós tivemos aqui no Distrito Federal. Muito obrigado e até a próxima oportunidade. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, por estar aqui, né? Não imaginaria que ia acontecer tudo isso. E quero agradecer também a Renata por essa oportunidade, pela ter colocado essa oportunidade no meu caminho, né? De crescer, de evoluir cada vez mais. E, enfim, agradecer a todos aqui também, que está aqui presente, por essa oportunidade. Bom, gente, é isso. Até a próxima, até o episódio 3, que ainda é surpresa. Eu já sei o assunto, mas depois eu conto para vocês. E é isso, um beijo, boa noite e se esquentem essa noite, viu? Porque tá muito frio. E vamos doar agasalho. Abrimos a campanha de doação de agasalho no Reciclando Futuro, vai lá. Tem vários pontos de distribuição, de arrecadação, em qualquer cidade. Toda cidade você pode imaginar. A gente tem parceiro, se não tiver polo nosso, tem um ponto de arrecadação, então vai lá no nosso Instagram, Reciclando_Futuro, no nosso site, faça parte dessa campanha tão linda para a gente aquecer, principalmente as pessoas que estão em situação de rua, precisando também estarem quentinhas, porque hoje a sensação térmica já chegou em 2 graus. É isso, gente. Boa noite. Beijo.